Boa tarde, pessoal. A convite do Bruno Rigon, eu vou apresentar uma noção introdutória sobre as ideias do filósofo alemão chamado Peter Sloterdijk. O convite que o Bruno me deu é para falar sobre o filósofo, abordando o tema, ou o grande tema da biopolítica, ou das biopolíticas, para o grupo de estudos sobre biopolíticas do canal Ciências Criminais. Bom, eu diria primeiramente que o Sloterdijk, ele, de certa forma, é um filósofo que tem bastante influência da escola de Frankfurt, mas se considera ele mesmo um dissidente. Ele ficou bastante conhecido, salvo engano, no ano de 1985, com o lançamento da obra Crítica da Razão Cínica. Ali ele pretende fazer uma releitura de algumas questões pertinentes à experiência histórica ocidental e traçando uma noção do que vem a ser a ideologia na atualidade, ou até a época em que a obra foi lançada, né? Em linhas gerais, ali ele pretende dizer que a ideologia ou a razão, ela é atualmente considerada uma razão cínica, uma racionalidade cínica. E ela não é mais aquela ideologia expressa pela ideia de falsa consciência, uma ideia marxiana, de que o sujeito ele não sabe o que faz. Na atualidade, a razão cínica ela se expressa na seguinte forma: eles sabem o que fazem e agem talvez como se não soubessem, né? Ou agem mesmo tendo consciência do que fazem. Então não há erro, não há ilusão, não há engano. Há consciência. E essa é a expressão da racionalidade cínica na atualidade. E nessa obra, eu diria que um trecho bastante, um tópico, um capítulo bastante importante, ele vai falar sobre um tópico específico sobre o Grande Inquisidor de Dostoiévski. E ali ele vai demonstrar como o Grande Inquisidor, para quem conhece a obra, ele não é alguém que age sem saber das consequências dos seus atos ou sem saber aquilo que está fazendo. Ele age com base em nome de alguma coisa, em nome de uma ideologia, em nome de uma razão, de uma racionalidade, que no caso seria o humanismo cristão. Ele agia com base nos preceitos bíblicos, mas para fins estatais, para fins muitas vezes particulares também, né? Mas expressando fortemente uma relação saber-poder. E então ali a gente começa já a perceber aonde pretende o filósofo alemão, Sloterdijk, chegar e quão, para a época, quão inovadoras eram as ideias dele. E, de fato, a gente pode reconhecer que há bastante autenticidade na forma como ele concatena os assuntos, como ele trabalha os diversos temas envolvendo a filosofia, as questões históricas, de uma forma geral. É um autor que trabalha com história das ideias, né? Então, ele vem a demonstrar que a ideologia na atualidade ela se expressa pela razão cínica. Por isso que o título da obra é A Crítica da Razão Cínica. Depois, uma obra muito debatida, muito discutida e muito criticada é a intitulada Regras para o Quark Humano. Nessa obra, talvez a obra mais radical dele, a obra em que ele passa a ser um alvo de grandes críticas, até mesmo o próprio Habermas, ali ele procura descrever um percurso do que foi a Odisseia humana, demonstrando que há uma espécie de decadência do humanismo letrado. E como ele procura explicar o humanismo? Ele diz que há uma tendência ao desterro das práticas humanistas, entendidas como formas como humanismo como uma antropotécnica, e que tem a ferramenta principal o livro como forma de domesticação do humano. Então, a ideia seria de que a leitura amansa, a leitura domestica. Só que o humanismo enquanto
mecanismo de pacificação e de domesticação, ou na linguagem Foucaultiana, docilização dos corpos, ele também foi utilizado de uma forma contrária à própria paz, à própria pacificação, ou à própria ideia de trazer a paz para uma vida em sociedade, para a vida social. Porque, se a gente for analisar, mesmo o fundamento humanista para as nossas formas de vida acaba também sendo a justificativa para a barbárie e para as atrocidades. E isso ficou de forma mais cristalina, evidenciada mais facilmente com as duas guerras. A barbárie humana chegou aos extremos e com o desenvolvimento da técnica, com o uso da ciência também. E é nessa obra que o filósofo procura demonstrar que o humanismo ele entra em decadência porque ele está sendo, digamos que, substituído por outras técnicas de domesticação, ou talvez não haja uma técnica tão eficiente como a domesticação pela leitura. Por quê? Porque as novas formas de influenciar o humano, elas são, na linguagem dele, são desinibidoras. Elas abrem as portas para a barbárie. Qual é a ideia? A ideia dele é que ele parte da fala do poeta Jean Paul, que diz que livros são cartas volumosas, cartas extensas, enviadas a amigos distantes. Ele diz que essa prática, desde a antiguidade, ela é conservada e entra num momento de degenerescência, ou o colapso do humanismo se expressa sobretudo com o desenvolvimento de outras técnicas, como rádio, TV e até mesmo das redes, que acabam por tornar nós humanos mais violentos ainda. E são também técnicas de desinibição do humano. Daí para ele que isso começa a se tornar muito mais sintomático com o que ele vai falar noutra obra também, que é Se a Europa Despertar, sobre o fenômeno que ele comenta, que é o deslocamento do centro de cultura do mundo, que antes era a Europa, e que tinha as artes, a leitura, a, a música como instrumentos de domesticação, de pacificação. Em última análise, eram técnicas inibidoras. Essas técnicas elas estão sendo substituídas por essas tecnologias atuais, e essas tecnologias elas não dão conta de inibir a violência humana. Então, esse é um diagnóstico que ele aponta para a nossa época e procura dizer que os livros, então, eles não estão tendo mais essa capacidade de frear a violência. Aí ele faz um percurso, digamos que filosófico, ou pelas ideias de alguns filósofos, como Heidegger, Nietzsche e Platão, e ali ele procura demonstrar que o humano é, no final das contas, um animal influenciável. E ele é influenciável, sobretudo, por conta dessas duas forças que ele trabalha, que é a força inibidora e a força e uma característica, né, desinibidora do humano. Então, ele, de alguma forma, parece dar razão para Platão, quando no Político ele vai dizer que é necessário que se trabalhe, a partir do aspecto político, sobre o humano com base nessas duas características. Porque, no final das contas, quando ele vai lá, o filósofo Sloterdijk fala sobre Nietzsche, ele vai reconhecer que, no final das contas, o humano ele é um produto político também. Sobretudo político a partir dessa manipulação dessas duas forças. Bom, daí que chega o ponto que ele vai ser bastante criticado nessa conferência que ele dá na Baviera, que, claro, pela questão da época também, ele está dando essa conferência em 1999, em que a questão genética está sendo muito discutida, né? Então, a pergunta que ele faz, ou a questão que ele coloca é a seguinte: tendo em vista que
o ser humano sempre foi, de uma forma ou outra, manipulado a partir dessas duas tendências, né? Uma desinibidora e uma inibidora, por que não permitir que as ciências biológicas, mais especificamente com a ciência genética, nós não atuemos diretamente nos genes para conter essa violência desenfreada da atualidade. Então é a partir disso que gera todo um surto e os filósofos, os intelectuais, os críticos, os jornalistas da época começam a apontá-lo como nazista, tendências, né, eugenistas, fazem uma crítica às vezes até bastante distorcida das ideias dele. Claro, não dá para esquecer que o filósofo tem uma visão, querendo ou não, eurocêntrica e que merece uma leitura atenta, porém bastante radical sobre essas ideias que, a depender do como são interpretadas, podem sim ser perigosas. Então, eu diria que essa obra é bastante importante, merece ser lida. Crítica da Razão Cínica também merece ser lida. E algumas ideias também que eu começo a desenvolver a partir das leituras dele, hoje em dia, é sobre a questão do terrorismo. Ele tem um livro chamado, na tradução para o português seria Tremores de Ar, em que ele procura apresentar uma nova versão sobre o que seria um ataque terrorista. Ele diz que se algo de novo as guerras podem trazer sobre as questões da guerra, porque como a gente sabe, é bastante difícil delinear o que é terror e o que é guerra, são temas que estão sempre muito permeados. Ele diz que se algo de novo para a gente entender dessas experiências históricas é que o terrorismo traz uma nova, digamos que estratégia, uma nova forma de atuar, que é não mais sobre o corpo, e por isso que a gente tem que pensar se a política na atualidade ela é uma política do corpo. Então ele diz que existe uma forma de pensar não mais sobre uma estratégia, não mais sobre o corpo, mas sobre o ambiente. Se ataca o ambiente para, de certa forma, ter um alvo, um ataque a um alvo de forma mais certeira. Então, quando, por exemplo, numa investida de guerra se ataca um rio ou o ambiente, de certa forma acaba atacando também o inimigo e o próprio corpo dele, né, obviamente. Essa é uma ideia que parece ser um pouco diferente ou distoante das ideias que outros autores trabalham, né, sobre o tema, mas que também merece ser pensada. Então, a ideia do ambiente, a centralidade do ambiente, ela passa a ser uma das questões para pensar a própria noção de terrorismo na atualidade. Se ataca o ambiente ao mesmo tempo que se atinge o inimigo. Então, assim, são noções bastante introdutórias sobre o pensamento de Sloterdijk. Eu diria que a obra Regras para o Parque Humano tem que ser lida, tem que ser debatida, e não é algo que seja feito, ao menos no campo das ciências criminais, não é algo que a gente presencie bastante. Aliás, poucas pessoas eu já vi discutindo essa obra. E Crítica da Razão Cínica também acho que é ali um manancial de ideias para se utilizar como ferramenta crítica, claro que como ponto de partida, né, obviamente. E diria que esse é um filósofo muito importante, super atual, inclusive ele vai palestrar na Fronteiras do Pensamento, vai estar no Brasil nesse ano e acho que vale a pena estudar e vale a pena conhecê-lo. Grande abraço.